Então ela comunicou o protocolo, né? Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declaro aberta a 29ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Pelé para fazer a leitura do versículo bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, do 4 ao 13. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Pelé. A presidência convida vice-presidente dessa casa, a secretária Dotti, no momento, para que faça a leitura das correspondências recebidas. Boa tarde a todos. Temos apenas uma correspondência, senhor presidente, que é o projeto de decreto legislativo número 3 de 2019, que outorga o título de cidadão benemérito de Joinville ao senhor Adriano Bornstein Silva. Esse projeto de decreto legislativo vem assinado pelo vereador Maurício Peixer. Foi lida a correspondência, senhor presidente. Ela não vem, então se comunicou, comunicação social não chegou. Ela não vem? Tribuna livre, artigo 122 do Regimento Interno. Presidência convida o senhor Marcelo, presidente da Associação Cristã Joinvilense, por um tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa tarde. Já foi apresentado, meu nome é Marcelo Schlachter, sou presidente da Associação Cristã Joinvilense e viemos aqui rapidamente apresentar aos senhores o que estamos fazendo, o movimento que estamos iniciando e se então nós pudéssemos fazer uma apresentação só para conduzir rapidamente. Nosso slogan desse projeto se chama Política Sem Dinheiro. E, obviamente, a nossa hashtag Eu Vou Fazer. Nosso projeto ele começou, obviamente, por um sonho que foi dado à minha pessoa. E há 10 anos atrás, por 6 anos, eu realmente me acovardei com esse projeto, até porque o meu líder religioso me orientou que era muito difícil a unidade entre cristãos, mas nós acreditamos e, depois do nascimento do meu filho, nós entendemos que deveríamos realmente continuar com esse projeto que denominamos Jesus o Caminho Certo. É um projeto feito por cristãos, mas é projeto para a nossa sociedade. E os nossos valores, obviamente, eles começam com os valores do Cristo, amar ao próximo e às futuras gerações. E aí nós entendemos que todo começo é no respeito e é com isso daí que nós trilhamos o nosso caminho. A nossa motivação para esse projeto foi bastante simples, era a insatisfação com a política atual. Estamos, obviamente, rodeados de manchetes contínuas em todos os lados, de escândalos políticos, e nós aqui em Joinville iniciamos então esse pequeno movimento, onde nós entendemos que existe muita integridade em nossa cidade, em nosso país, obviamente, e nós, acreditando nisso, dissemos que deveríamos iniciar esse projeto. E a associação, então, foi criada para ser uma formalização do projeto e não tem vínculo com nenhuma denominação, nem com partidos políticos. O nosso objetivo foi, nos dado também um belo dia, de sermos em 20 anos a melhor cidade do nosso país.
um sonho que todos nós, da nossa associação, estamos carregando. E como é que nós podemos conquistar isso? O nosso projeto inteiro pretende influenciar 100 mil pessoas em 1000 dias. Nós já estamos mais ou menos no dia 450. Então, a nossa expectativa é que até ano que vem, até a data da eleição de 2020, nós tenhamos influenciado 100 mil pessoas para o que eu vou mostrar para vocês agora. A nossa visão, então, é promover a escolha de cidadãos competentes, éticos, para o legislativo e para o executivo da nossa cidade. Nós estamos buscando a nossa missão contínua de conscientizar politicamente a sociedade joinvilense. Essa é a nossa missão, é o que nós fazemos todos os dias e vamos fazer daqui até o ano de 2020, com certeza, e depois veremos como é que são os próximos passos. O que nós estamos fazendo, então, o projeto, para que vocês entendam com uma simplicidade, como eu já falei, o nosso principal desafio é a unidade entre os cristãos, mas vocês sabem que Joinville, entre católicos, evangélicos, luteranos, protestantes, enfim, todos aqueles que se denominam cristãos, nós já temos mais ou menos umas 200 a 250 mil pessoas que frequentam igrejas de diversas denominações, mas nós não estamos por uma igreja, mas sim pela nossa sociedade. Então, nós vamos apresentar o que a gente acredita que no ano de 2020 terá mais ou menos teremos 500 candidatos a vereadores, e nós vamos fazer uma seleção dos primeiros 50 candidatos por competência. Isso nós entendemos que nós podemos fazer de uma forma bastante simples, porque nós conseguimos simular, inclusive, já no dia de ontem, algumas tratativas num filtro que faríamos da seguinte forma. Começaríamos, por exemplo, pelo tipo de formação que os candidatos a vereadores teriam. A formação, se ela tem algum cunho de gestão pública ou somente privada, se essa pessoa teria experiência comprovada em gestão pública ou privada, se ela tem domínio de línguas estrangeiras, por exemplo, entendemos ser algo importante, mas não tanto, porque tem uma pontuação que, obviamente, se de interesse for dos senhores, posso mostrar. Temos experiência internacional, que nós estamos colocando como uma pontuação também. Temos liderança comprovada em algum grupo ou comunidade. Um plano de ação, é o que esperamos, obviamente, com uma categoria bem forte dos nossos candidatos. Ficha limpa eleitoral, não se precisa falar. Processos cíveis, nós introduzimos isso. Então, aquele candidato que tiver processos cíveis, obviamente, ele vai ter uma pontuação extremamente baixa. Formação no Renova BR, que é um movimento que acontece no Brasil inteiro. E no Legisla BR, da mesma forma, nós queremos um contrato assinado. Após isso, senhores, nós estaremos levando a segunda ênfase nossa, que é por competência, já falamos, e agora seria a ética. Como é que nós vamos fazer a avaliação da ética dos candidatos a vereadores de Joinville de 2020? Nós só temos uma maneira, pegar pessoas que têm experiência e bagagem na cidade. Então, nós vamos selecionar líderes religiosos cristãos com mais de 10 anos de experiência na nossa cidade, para dizer se conhecem, aprovam ou não os candidatos que estarão sendo colocados. E disso, teremos um outro filtro que vai trazer para os 19 melhores ranqueados. Nós não estamos colocando uma régua em nenhum momento, mas nós estamos colocando simplesmente as melhores pontuações, tanto no quesito de competência, quanto no quesito de ética. E daí depois, obviamente, nós faríamos uma divulgação em massa, onde nós sabemos que nós, com rápidos cliques, conseguimos chegar às 250 mil pessoas que nós queremos. Esse é o nosso projeto, de maneira bem simplificada, mas nós, obviamente, até lá temos um caminho a ser traçado. Então, eu vou concluir aqui, então, com essas ações que nós estamos entendendo serem necessárias para encontrar essas pessoas e para capacitá-las. Nós entendemos que faz parte da nossa associação a capacitação dos agentes públicos através de instituições e órgãos parceiros. Por exemplo, Politize, Renova BR, Unidos contra a Corrupção, já estão selecionados entre os parceiros que nós estamos indicando. Participação nos movimentos políticos e temáticos da cidade, a própria Câmara de Vereadores, vocês têm esses movimentos, e também a fiscalização da gestão pública através, por exemplo, ontem mesmo estávamos reunidos com o Observatório Social do Brasil, a unidade Joinville. Nós entendemos que nós vamos alcançar a conscientização política através de 7 áreas de influência na nossa cidade.
Começamos pela educação, família, governo, por isso que estou aqui, negócios, artes, entretenimento, mídia e na própria igreja, que ali não está aparecendo atrás da moça que está fazendo tradução. Mas, para não dizer que a gente não tem nada para oferecer para os senhores, nós estamos trazendo, já trouxemos duas vezes para Joinville, o maior evento de liderança do mundo, chama The Global Leadership Summit. Já fizemos uma apresentação na CIG, e no final do ano passado fizemos no Teatro Senec, e esse ano estamos reproduzindo isso com 100% de interesse em participação no próximo evento de quem esteve esse ano. É um evento altamente interessante, 130 países fazem esse evento, mais de 60 idiomas e 400 mil pessoas fazem parte desse evento de liderança. Inclusive aqui eu estou tentando, junto com o James Schroeder, já trazer para vocês este evento, ou para seus colegas, para que nós possamos fazer um evento desse pontual para vocês, para que vocês também tenham acesso a essa ferramenta maravilhosa, esse recurso que tem influenciado o mundo inteiro. De forma simplista, presidente, é isso que teria para apresentar para vocês. De uma forma muito gratificante, agradeço realmente essa oportunidade e espero realmente que talvez até fazer um desafio para os senhores, se vocês me permitissem, vocês fazer parte da pesquisa para fazer uma análise da competência que a gente consegue mensurar nos currículos dos senhores, para que o nosso projeto, que nós estamos olhando para o longo prazo, nós queremos ver a melhoria das competências em nossos vereadores ao longo dos próximos mandatos. Então, o nosso sonho, e queria lançar esse desafio para vocês, de nós podermos ligar para vocês, pegar simplesmente o currículo dos senhores, que for público, os quesitos eu já falei para vocês, mostrar para vocês qual é a pontuação que cada um dos senhores teria e como é que nós esperamos que seja no ano que vem, nas eleições. Então fica aqui o meu agradecimento novamente, presidente, muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado, Marcelo. A casa agradece também, sempre vamos estar abertos para receber as entidades, segmentos, e parabéns pelo trabalho do seu segmento. Muito obrigado. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno, declara aprovado a ata da 28ª sessão ordinária, realizada em 16 de abril de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. Temos um segundo convidado também na tribuna livre, Jacila de Souza Barbosa. Recebemos a informação em virtude de um óbito ligado à entidade. A entidade está de luto na tarde de hoje e pediu, então, uma outra oportunidade a se inscrever, então, na tribuna livre. A presidência defere a acata ao pedido também da entidade, o nosso sentimento à entidade também pela perda desse ente querido da família, da entidade, conforme chegou na tarde de hoje para o Poder Legislativo. Horário destinado aos partidos. PSD, por um tempo de até 2 minutos. Vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Quero, de forma bem objetiva, sexta-feira agora, comemora-se o Dia do Exército Brasileiro. Estive hoje, no período da manhã, participando das festividades. Quero aqui enaltecer, parabenizar a todos os nossos militares, mais precisamente aqui do nosso querido 62º Batalhão de Infantaria, como tenho sempre dito, é o braço forte, mas, acima de tudo, é a mão amiga em ações de defesa civil, em campanhas de vacinação e tantas outras ações que o nosso querido Exército exerce em prol da cidade de Joinville, de Santa Catarina e do Brasil.
a minha homenagem do Tenente Coronel Calderaro, o mais antigo militar do 62º Batalhão, até o soldado mais moderno desta grande corporação. Senhor presidente, venho também à tribuna dando uma segunda parte do relatório da minha visita ao Distrito Federal. Nas nossas andanças, além do projeto da pista de atletismo, apresentamos um outro projeto que também está hoje localizado na nossa universidade, na nossa Univille, que vale aqui sempre destacar, que é uma universidade da cidade, é uma universidade comunitária e que pertence a todos nós. Apresentamos o projeto da revitalização do ginásio de esportes da nossa Univille. Ginásio esse que hoje é utilizado para as competições esportivas, mas bem mais pela nossa equipe de futebol de salão, a Crona Joinville, hoje Joinville Esporte Clube, na modalidade de futsal. Então, apresentamos esse projeto também da ordem de R$1.900.000, apresentado tanto para alguns deputados, mas também para a Secretaria de Esportes, ao excelentíssimo secretário general Marco Aurélio Vieira. Para nossa surpresa, hoje, em conversa que tive com algumas pessoas, recebi também a ligação do prefeito municipal, Dr. Udo Deller, que se manifestou favorável e que também irá abraçar esta causa. Fiquei muito feliz, estou com o projeto aqui em mãos e amanhã teremos uma reunião para tratar também esse assunto, juntamente na semana que vem com a reitora da Univille e também com todo o staff da nossa equipe Crona Joinville Futsal. Então essa também era a notícia que queria aqui dividir com os senhores vereadores, bem como a comunidade de Joinville, dando uma prestação de contas da segunda etapa da minha viagem que fiz ao Distrito Federal. Seria isso, senhor presidente. Bem, vereador Fábio D'Alonso. Pelo tempo de 4 minutos, PR. Vereador Pelé. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Presidente, ontem a gente teve a apresentação do projeto da Rota Gastronômica dos Pinheiros. Fiquei muito feliz com o que aconteceu com o nosso bairro. Feliz pela presença das lideranças dessa comunidade, do padre, de várias pessoas, e quero aqui agradecer a presença do senhor prefeito Udo Deller, que esteve junto nessa apresentação desse projeto, o secretário Danilo, o secretário Raulino foi convidado, mas não pôde estar, mandou a pessoa para nos representar, o Douglas. Quero agradecer muito e tenho certeza que a comunidade saiu muito feliz lá pelo que viu, o que vai acontecer na nossa região. Confio muito que esse projeto agora vai sair do papel. Tenho certeza que vai ser um grande ganho para essa nossa comunidade, para a região leste e para Joinville. Tenho certeza, isso sendo implantado, essa revitalização dessa rota gastronômica dos Pinheiros, o bairro vai ganhar muito, a cidade ganha muito e a região leste ganha muito com isso. Então, quero agradecer a presença de todos eles e dizer que, com certeza, aquele povo, aquelas pessoas que lá estiveram, têm um sonho dessa melhoria, que isso vai trazer emprego, renda, qualidade de vida para essas pessoas. Isso, o bairro, a cidade ganha muito com isso. Então, prefeito, agradeço muito por você ter olhado com carinho, abraçado e pedido para esses técnicos ter trabalhado nesse projeto para que isso aconteça, e tenho certeza que isso vai acontecer também. Não poderia deixar de agradecer aqui ao Mauro Mariani, da época deputado federal, quando a gente procurou ele conseguiu uma emenda
de 1.400.000, estava lá junto, né, Mauricinho? 1.400.000 para que essa rota gastronômica acontecesse. Também ao nosso senador Jorginho Melo, que com certeza quando a gente procurou ele se mostrou com muita vontade de ajudar, também arrumou 400.000. Quero agradecer-lhes muito de coração e quero falar para o nosso senador, com certeza esse projeto vai precisar de mais dinheiro e vou procurar não só o Jorginho Melo, vou procurar os nossos deputados federais que hoje estão em Brasília para a gente poder dar continuidade nesse projeto, para que essa obra ela aconteça por inteiro. Ela vai ter um início, vai ter um começo, mas esse projeto ele é muito grande, são quase 8 milhões, nós vamos precisar dos nossos deputados federais, os senadores, para a gente complementar essa obra. Então, quero dizer para eles que eu vou bater no gabinete, vou pedir ajuda, porque eu tenho certeza que isso para a cidade de Joinville vai ser um ganho muito grande para a região leste, para a cidade e para o povo dos Pinheiros. Obrigado, senhor presidente. Vai junto comigo, vereador. Está convidado para ir junto comigo, tá? Obrigado. Obrigado, vereador Pelé, pelo trabalho que tem feito na casa também. A presidência quer registrar com grande alegria, sempre vereador Prete, colega nosso da legislatura 2013-16, trabalhou 35 anos na casa, é importante registrar, aposentou-se pelo Poder Legislativo. E uma surpresa grata, vereador Ninfo. O vereador Prete foi o primeiro servidor do Legislativo a ser vereador. Né? Nosso registro, nossa alegria, o vereador Prete com a gente na tarde de hoje. Por um tempo de 4 minutos, o PSDB. O vereador Jordão. 4 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhor vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, funcionário desta casa. Senhor presidente, a fala que eu quero fazer aqui, aí na marcha dos vereadores e alguns gabinetes que nós estivemos em Brasília, tanto eu como o vereador Mauricinho Soares, o vereador Richard. Quero aqui parabenizar o vereador Mauricinho. Mauricinho, você tem a minha admiração. Você, o que tem de pequenininho, você tem de guerreiro. Você é um guerreiro. Você é um trabalhador. Aventureiro está sendo muito bem representado pela Vossa Excelência. Essa é a verdade que eu falo aqui nesse microfone, desse púlpito aqui. Falar que o senhor é trabalhador. Vossa Excelência, vereador Richard, aquela fala que o senhor deu lá na marcha dos vereadores, naquela oportunidade, aonde as pessoas, após a sua fala, aplaudiram de pé, através do seu conhecimento e a coerência que vocês têm na vida pública como sargento da Polícia Militar sobre segurança, quero aqui parabenizá-lo, a Vossa Excelência. Senhor vereadores, senhor presidente, estive na Câmara dos Deputados em Brasília durante a marcha dos vereadores e prefeitos. Estive nos gabinetes do deputado federal Rodrigo Coelho, da deputada Carmen Zanotto, deputado Coronel Armando, deputada Giovana de Sá, deputado Carlos Chodini e do senador Jorginho Melo. Na ocasião, levei alguns ofícios solicitando emendas parlamentares para construir mais unidade básica de saúde da família em nosso município. Consegui algumas respostas positivas, inclusive do nobre deputado federal Rodrigo Coelho e a deputada federal Carmen Zanotto e o nobre deputado Coronel Armando. Estando lá, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, pude perceber como é importante que Joinville tenha representante no Congresso
Cada representante joinvilense em Brasília é uma oportunidade a mais para trazermos recursos para o nosso município. Prestem atenção, senhores. Então, por isso, como vocês, vereadores, já têm conhecimento, quero deixar claro, quero deixar bem transparente aqui nesta casa, você que está nos assistindo, que fui o único vereador dos 19 vereadores que não assinei o projeto dos nobres vereadores que está sendo discutido nessa casa. Inclusive, meu voto na comissão a qual eu participo, na legislação, meu voto na comissão foi ao contrário. Se quiserem mostrar, aí pode mostrar, não tem problema algum. Eu estou sendo bem transparente. Claro, senhores e senhoras, por que eu estou mudando a minha opinião. Porém, com tudo que falei e com o resultado que tive em Brasília, este é um voto de confiança que estou dando aos 18 vereadores que assinaram um projeto e apresentaram nesta casa. Portanto, quero deixar claro que votarei a favor do projeto, mas que isso é um voto de confiança para quem for assumir em Brasília ou no Estado, pois serei o primeiro a cobrar recursos para o nosso município. Senhoras e senhores vereadores, o projeto que estamos discutindo nesta casa, eu, como falei aqui, fui o único dos 19 vereadores que desde o começo eu não assinei esse projeto. Na comissão, eu fui ao contrário a este projeto, mas estando em Brasília, também nos acompanhou, porque ele também estava atrás de recursos para o nosso município. Eu pude ver, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, e você que está nos assistindo, a importância de nós termos mais representante em Brasília lutando por Joinville. Então eu não estou aqui prestigiando A ou B ou C, eu estou dando aqui meu voto de confiança a esse projeto para que Joinville, nosso município, venha ter mais representantes em Brasília e através dos nossos representantes, venha ter mais recursos em nossa cidade. Eu não concordo que deixamos de ter representante do nosso município, da nossa querida Joinville, a qual eu moro aqui já há 28 anos para 29 anos. Eu não concordo, cada um tem a sua opinião de cada vereador e cada vereadora. Para concluir, vereador, para concluir. Eu não concordo deixar de nós termos representante do nosso município para termos representante de outro município. Era isso, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado. Obrigado, vereador Jordão. Por um tempo de até 6 minutos, PSB. Vereadora Iracema do Retalho. Não mais Iracema Bento agora. Vamos pedir para o suporte trocar a plaquinha ali da vereadora. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. O que me traz aqui é falta dos pontos de ônibus novamente. Rua Frontin, gente, na frente dos colégios, na frente das igrejas. Todo dia Iracema pede, implora, pede ponto de ônibus. Porque às vezes as pessoas têm que atravessar a rua e ficar lá debaixo de um telhado de um bar, de alguma coisa, até o ônibus vir. Então eu gostaria muito de pedir para o Poder Executivo que tentasse encarecidamente fazer esses pontos de ônibus. Porque nós precisamos pensar não na Iracema, no Paraíba, no João, que tem carro. Nós nunca pegamos ônibus, eu, por exemplo, mas a maioria de nós não. Então, nós temos que pensar aquele que tem que sair na chuva, sol, chuva, e fica lá esperando o ônibus. Um outro assunto também é quanto à Rua Frontin. Eu acho que a maioria de vocês já sabe o que acontece lá.
Lá parece que não tem jeito. Faz uns 30 anos que eles pedem para ter uma resolução e não tem. Cada chuva, aquilo lá fica alagado. Não precisa chover meia hora. Paraíba também conhece, eu acho que a maioria dos vereadores do lado de lá já sabe sobre isso. Então, a minha preocupação como cristão é as pessoas que alugam casa naquela rua e cada chuva perde tudo. Gente, não é possível. Muitos abandonam a casa, outros derrubam a terra, fazem outra casa. Mas nem todos podem fazer isso. Então nós temos que dar uma atenção, porque é uma rua enorme aquela rua lá. E é uma rua até de uma sociedade bem colocada ali naquela rua. Mas infelizmente não está sendo resolvido. Na gestão anterior do UDO, para vocês terem uma ideia, eu já fiz reunião lá. A gente já levou lá o pessoal para ver o que podia resolver. Mas infelizmente até agora não foi resolvido nada. E pelo jeito vai continuar o nosso povo sofrendo cada enxurrada que dá na frontinha. Obrigado. PSB, tranquilo? Obrigado. Vereadora Iracema. Pelo um tempo de até 4 minutos, o SD. Vereadora Tânia Larson. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pela internet e pela TV Câmara. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre regularização fundiária urbana e rural. Aproximadamente 1.000 famílias estão aguardando regularizar seus imóveis. Em 2017 foi criada uma lei para regularizar as casas, feitas sem aprovação do poder público, mas consolidada pelo tempo. Um desses imóveis também é o abrigo animal, que também está incluído nesse processo. Infelizmente, está sendo criado série de barreiras burocráticas para fazer o programa não ir para frente. E essas famílias não ter a regularização desses imóveis. Vou dar um exemplo, que hoje se exige que vai no CRAS. É uma burocracia para pegar até a ficha no CRAS, imagina, para fazer a legalização. Áreas que não são mais rurais, mas que o município considera rural e também não quer regularizar. O agricultor, ele faz uma casa, depois com os filhos, é normal, da cultura deles, e fica os filhos também com as casas lá. E nunca mais vai conseguir vender ou regularizar essas casas, infelizmente, desvalorizando o imóvel deles. Eu gostaria de pedir aos senhores vereadores e às senhoras que olhassem com carinho esse apelo dessas 1.000 famílias aproximadamente que estão precisando. Vou dar um exemplo aos senhores vereadores que Garuva não tem burocracia nenhuma porque eles acompanham a lei federal que implantou o projeto. Por que Joinville é tudo difícil? É difícil até para a comunidade. Uma parte, vereadora Tânia. Pois não. Quero parabenizar Vossa Excelência por levantar essa questão. E tanto é verdade que hoje à noite, lá no Caminho Curto, na igreja São João Bosco do Caminho Curto, nós vamos ter lá uma discussão sobre a regularização fundiária, constando da Vila Brandeburgo, da Vila Embaville, toda a Estrada do Oeste, a Vila Teles, a Vila da Paz, a Vila Leopoldina e a Vila Catarina e a Vila do Oca e toda a região de Piraberaba. O que nós precisamos é que o Executivo se conscientize da necessidade e da importância de facilitar essas pessoas que estão lá, são cidadãos que pagam seus impostos, a lei permite, mas existe um decreto da Prefeitura que
burocratiza o processo. É sinal de que não querem resolver esse problema da regularização fundiária. Obrigado e meus parabéns por Vossa Excelência levantar esse problema. Obrigado. E vamos discutir também nas comissões e trazer as famílias aqui na Câmara para que possam falar com os vereadores. Era isso. Obrigado, vereadora Tânia. O PSC, por um tempo de até 4 minutos. O vereador Jaime Evaristo. E senhores vereadores, Distrito Público aqui presentes, funcionários dessa Casa de Leis e telespectador da TV Câmara, internautas também. Eu até quero usar depois da discussão do projeto, mas eu gostaria de aproveitar esse tempo aqui e falar alguma coisa referente ao projeto 2/2019, que trata de uma emenda à lei orgânica do município, onde um suplente possa assumir um cargo na Câmara Federal e também no Estado ou no Senado. Hoje, o suplente, ele pode assumir até cargo de ministro. O presidente da República pode convidar qualquer vereador para ser ministro, que é um cargo que representa muito, secretário estadual, secretário municipal. Mas a lei orgânica não está dando essa oportunidade, onde que nós estamos acrescentando esse projeto, para que o suplente também assume, que ele não tem 2 cargos, ele possa assumir aonde Joinville, a cidade, tem mais um representante. Quando apresentamos esse projeto, que foi assinado por 18 vereadores, depois na discussão a gente vai comentar, fica até melhor os vereadores que assinaram, e dizer francamente que se essa casa não fazer o trabalho, o dever desta casa, a justiça fará, e fará com muita destreza. Outra coisa que eu queria falar, por quê? Para que não viesse ter que usar a justiça, essa casa poderia fazer os deveres dessa casa. Mas como? Vamos ser impedidos por questão de um voto, senhores vereadores e senhoras vereadores, para não atingir os 13. Joinville perde com isso. E perde muito a cidade de Joinville. Foi praticamente, citar por mim, outros vereadores foram candidatos, foi quase praticamente 40 mil votos. 20 mil votos em Joinville. Foi 20 mil pessoas que deram esse voto ao nosso nome e de confiança. E representa muito a sociedade. E por não ter um vereador para não chegar aos 13 votos, é lamentável eu dizer isso. Lamentável. E me deixa muito triste de ouvir recursos aqui, dando pronunciamentos, falando realmente assim. O Saavedra hoje coloca na notícia, é a oposição dando troco ao Jaime Evaristo. Isso é ridículo. Dando troco para Joinville. Eu digo assim, que estão dando troco. Outra, engessar vereadores e não votar é política velha. Política nova, todos têm direito de se pronunciar e dar os seus direitos, suas opiniões, todos têm direito. E nós estamos num momento de política nova, e não podemos fugir disso. Política nova é ter mais representantes, política nova é lutar pelo povo. Política nova é ter consciência que a mudança tem que mudar. Se não mudar, é política velha. E vereadores, depois eu vou voltar e eu tenho um assunto que pode ao vereador se sentir mal, que eu vou falar depois. Mas eu fiz um levantamento, busquei, e alguém que conhece muita história de alguém aqui dentro. Eu vou citar depois a história do sucesso de alguém que está aqui dentro. Como chegou, como foi o seu sucesso, como chegou aqui, como está aqui, como teve tanto sucesso na vida, como as pessoas conseguem ter sucesso na vida. Parabenizar essas pessoas
que tiveram sucesso e chegaram onde chegaram. Chegaram bem, chegaram mal, tem uma história como chegaram aqui. Depois, na hora que nós for discutir o projeto, eu vou falar, vou citar o nome da pessoa, vou dizer essa pessoa que conhece muito mais. Eu conheço a história de muitos aqui, não tanto, mas essa pessoa conhece a história muito e conhece muito, conhecedor muito da história de homens que chegaram e tiveram. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. PDT, não se encontra. O PROS, por 2 minutos, vereadora Ana Rita. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, público aqui presente, muito boa tarde. Eu não sei se é de conhecimento de todos, exceto aqui os vereadores, mas durante o mandato do vereador Aragão como presidente, nós temos feito reuniões com os vereadores para tratar de assuntos legislativos, por exemplo, questões que envolvem o nosso trabalho dentro dessa casa, questões que envolvem essa casa. E eu acho que é de extrema importância nós termos esses contatos, porque é um contato fora daqui, do âmbito do plenário, em que temos um tempo reduzido, né? Temos limites do que podemos falar ou não. Então, para vocês terem uma ideia, para o público em geral ter uma ideia, hoje discutimos, por exemplo, a importância que é a assessoria jurídica de cada parlamentar e também a assessoria jurídica da própria Câmara, para que a gente evite perder tempo em encaminhar para as comissões projetos que já nascem com vício de origem, projetos que já nascem ou que já são projetos que já existem e não passaram pelas comissões. Eu sei que isso pode trazer algum ibope para os vereadores, né? Aumentar o número de projetos apresentados, mas eu acho que nós temos que ter a responsabilidade para com nossos cidadãos de apresentarmos projetos e usarmos o tempo dessa casa de forma consciente, usarmos o tempo dessa casa de forma econômica, porque nós temos muita coisa para analisar, as comissões têm muita coisa para analisar, e não é importante, e não é legal ficar perdendo tempo com projetos que praticamente já nascem mortos. Esse foi um dos assuntos que nós tratamos hoje. E dos 19 vereadores, nós tivemos hoje 8 vereadores presentes, e tinham, não sei agora se de todos, mas tinham bastante representantes dos demais vereadores. Então, eu acredito que essa é uma decisão que foi tomada da mesa diretora junto com a diretoria, para que a gente possa ter esse contato mais frequente e discutir esses assuntos que são pertinentes a todos nós, inclusive com relação a melhorias que a casa para nós podermos dar continuidade ao nosso trabalho de uma forma acelerada, de uma forma moderna, de uma forma mais econômica, inclusive. Era isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Ana Rita. Por um tempo de até 10 minutos, o MDB, vereador Richard. Uma questão de ordem, né? Pois é, depois, né? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, funcionários desta casa e quem nos acompanha pela TV Câmara. Presidente, quero, na condição de líder da base governista, lhe saudar e lhe parabenizar pela atitude que Vossa Excelência tem tomado na condução dessa casa em relação à proximidade, à aproximação, à discussão, que é necessário de maneira muito democrática
para que todos, entre base e oposição, na sala VIP, possam trazer o seu conjunto de ideias para melhorar o atendimento da nossa comunidade, para melhorar também a condição de trabalho nossa, dos legisladores e também dos nossos assessores, dos funcionários desta casa, dando mais velocidade, dando mais condição. Então, parabéns aí pela sua atitude e demonstra que a democracia, sem sombra de dúvidas, é o melhor caminho, ouvindo cada um dentro das suas capacidades intelectuais e profissionais que cada um tem, somando esforços para melhorar as atividades desta casa. Devo também esclarecer à comunidade joinvilense a oportunidade que me deram de estar aqui e, consequentemente, surge nesse caminho as conexões que fazemos fora do ambiente desta casa, fora do ambiente desse município, viajando, buscando conhecimento e buscando recursos. Fiz 2 viagens em semanas seguintes, vereador Roque Matei, e uma delas foi à cidade de Foz do Iguaçu para visitar a Secretaria Municipal de Segurança Pública. O vereador Natanael Jordão esteve comigo e eu diria para vocês que, como joinvilense que sou, operador da segurança que sou, eu saí de lá com uma pontinha de inveja pelos trabalhos e pelos avanços que eles fizeram. Mas, da mesma maneira, é importante, vereador Wilson, também observar que toda aquela condição de trabalho existente naquele estado, há também, vereador Maurício Peixe, um orçamento de 50 milhões por ano para o funcionamento da Guarda Municipal. E aí, muito rapidamente, nós nos remetemos ao passado. Esta casa, alguns dos senhores estiveram aqui quando aprovaram a Secretaria Municipal de Segurança com uma Guarda Municipal de Segurança Armada e que, consequentemente, para o exercício das suas atividades, é necessário que se faça uma previsão orçamentária. E nós temos realmente dificuldades no orçamento do Estado, do município e da União. Saí de lá, vereador Cláudio Aragão, nosso presidente, com uma vontade, conversei com o prefeito quando cheguei aqui, porque uma das instituições que respeito e que tem avançado muito pela possibilidade das conexões é o grupo de combate ao crime organizado, ao qual eu tenho e tive a oportunidade, enquanto administrador da penitenciária industrial, de ter conexão com esse segmento do Ministério Público e que avançou de maneira extraordinária. Talvez os senhores não saibam, por conta das atividades de cada um de vocês, mas pela segurança ser o meu dia a dia, observei diversas vezes eles atuar de forma muito minuciosa e cirúrgica nas organizações e nos eventos criminosos que envolve desde os poderes políticos até as conexões criminosas na essência realmente. Lá, vereador Cláudio Aragão e senhores vereadores, é importante que vossas excelências prestem atenção, porque a conexão é tamanha do município de Foz do Iguaçu, haja vista ser um município que tem ali a sua tríplice fronteira. 3 agentes da Guarda Municipal compõem o GAECO, junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, um comitê de crise extremamente invejável e que nos faz entender por que algumas coisas acontecem em alguns municípios, em alguns estados, onde as vaidades são colocadas de lado e o que interessa é o trabalho que cada um faz para o bem comum, para o bem da municipalidade. Eu sou um municipalista, entendo que nós temos uma missão, vereador Mauricinho Soares, uma missão importante, uma missão de ser o divisor de águas desse modelo passado, que é ultrapassado, que não atende mais à municipalidade. Nós temos que defender a municipalidade de forma consciente, ler, buscar observâncias, buscar modelos em países onde as economias civilizadas deram exemplo. E por que acontece? Europa, América do Norte, América Central, América Latina, em alguns lugares da América Latina, inclusive, os passos da municipalidade são muito mais avançados que o nosso país. Nós ainda, de uma maneira sem medo de errar, burra, porque de uma nota de R$100 nós tiramos R$83 e encaminhamos para 2 entes, federal e estadual, que há muito tempo não têm a responsabilidade que devem para com a municipalidade.
Eu não consigo mais compreender, e às vezes nem tenho paciência, porque quando nós nos reunimos e aqui começamos a desvencilhar as nossas ideias e os nossos ideários, barramos sempre na Constituição Federal. Sempre na Constituição Federal. E não há interesse algum desse modelo de política que se modifique, que se dê à autoridade, que se dê condição à municipalidade exercer as políticas necessárias. Eu estive, como bem falou o vereador Maurício Peixe, e posso, não é vaidade, mas é um motivo de orgulho, porque eu participei 30 anos dentro desse processo de segurança pública, e quando tive a oportunidade de falar sem que estivesse lá na mesa das autoridades, em uma das perguntas que faziam os mais de 5.000 prefeitos que lá estavam, os mais de 2.000 vereadores, fui pensado no meio daqueles legisladores para que pudesse, no outro dia, fazer uso da palavra. Justamente porque a segurança pública se demonstra incompetente nos estados, e não é por vontade, é por condição eminentemente financeira, e não tem condição de fazer, e nós, de uma maneira muito burra, novamente, estamos correndo sempre atrás do ladrão, e isso cada vez custa mais caro, porque prender é um processo que eu desafio aqui o vereador Ninfo, com toda a sua capacidade por ser empreendedor e dominar números de maneira muito diferente de nós aqui, sabe, entende o que eu estou falando? Nós estamos reduzindo os efetivos nas responsabilidades que são constitucionais dos estados, e não há previsão orçamentária, não há condição, porque quando você faz, vereador Ninfo, Vossa Excelência entende bem de número, o processo chamado persecução criminal, da quebra da ordem, até a segregação desse indivíduo, nos casos em que esses indivíduos vão para o sistema prisional, nenhum governador de nenhuma unidade federativa sabe quanto isso custa. E quando nós não conseguimos compreender quanto nos custa o carro que andamos, quanto nos custa o combustível que abastecemos os nossos carros, quanto nos custa o orçamento do nosso lar, nós falimos. E esse é o exemplo claro, nítido e visível. Por que o país está quebrado? Porque aqueles homens que lá sentam sobre responsabilidades executivas de traçar um norte para as condições da segurança, da educação, da saúde, não o fazem. E aí nós batemos novamente nessa condição de, se não entender quanto custa para fazer a prevenção, corremos nós, como o cachorro corre atrás do rabo quando o descobre, assim corre o processo da segurança pública atrás daquele que comete o crime. Nós primeiro esperamos que o indivíduo seja vítima, para depois colocar uma estrutura imponente, forte, competente, sem sombra de dúvidas, para prender um indivíduo que cometeu ou que furtou uma televisão que custa R$2.000. E aí nós mantemos esse cara preso, vereador Roque, por R$3.100 por mês. Nós temos que buscar de maneira muito inteligente, como o vereador Ninfo vinha falando consequentemente, graças à sensibilidade do nosso presidente, nos atendeu, está fazendo por sua organização um trabalho diferente, está ouvindo os vereadores. Talvez esse fosse o caminho que Brasília deva tomar, porque quando começa a tomar ação sem medir as consequências, vira vítima novamente a municipalidade, porque cada um desses crimes cometidos dentro da municipalidade, ele acontece dentro do município, ele não acontece no estado e ele não acontece no país. Somos nós quem devemos saber quais são as medidas que devemos tomar para reduzir as oportunidades de crime e para colocar, depois entendido, quais são os caminhos que dá essa tendência natural do crescimento da violência, da ausência e do distanciamento da educação, da ausência e do distanciamento de processos dentro da saúde, por exemplo. Então, eu queria que Vossas Excelências pudessem, dentro das conexões que tem com seus deputados e com os seus senadores, começar a levantar a mão e, olha, tudo que o doutor Sérgio Moro, tudo que o doutor Paulo Guedes, enfim, tudo que aquele povo quer fazer, tem reflexo. E esses reflexos estão dentro da municipalidade. É aqui que vai faltar dias de aposentadoria para os trabalhadores, é aqui que vai faltar cadeia para prender as pessoas que devem ser presas, é aqui que vai faltar segurança pública, porque nós estamos correndo atrás de um processo infindável de crime, porque trabalhar com a prisão das pessoas é a consequência. A causa é outra. A causa é adentrar... Vou encerrar, presidente. É adentrar as comunidades periféricas com programas
com uma rede de proteção social visível, de qualidade, de construção do saber, de construção do conhecimento. Nosso município passou por duas mudanças extremamente importantes e as pessoas às vezes esquecem. Nós uma vez fomos uma cidade têxtil das mesmas características que Blumenau e Jaraguá do Sul, passamos em um determinado momento para a indústria metal-mecânica e estamos migrando, como fala muito bem aqui o vereador Ninfo, para a indústria 4.0. Quem serão esses trabalhadores, quem serão esses operadores com notável conhecimento? Distante que estamos da capacitação desse povo, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer, vereador Maurício Soares. 1.444% cresceu o sistema prisional nesse município. E sem sombra de dúvida, nos próximos 30 anos, teremos cerca de 16 mil pessoas presas nesse município e a decisão está com cada um de nós. Obrigado, presidente. Conforme a gente combinou em reunião com os vereadores, vereador James, você tem um tempo de 2 minutos, você está no plenário. Muito obrigado. Uma questão de encaminhamento regimental, vereador Ninfo. Uma questão de ordem, né? Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, convoco os membros da Comissão de Finanças para a reunião extraordinária na próxima segunda-feira, 22 de abril, às 16h30, para deliberarmos o projeto de lei ordinária 61 de 2015. Portanto, próxima segunda-feira, 16h30, fundamental a presença de todos os nossos membros da comissão, haja vista que esse projeto tem vencimento nesse dia. Ou nós votamos ou nós travamos a pauta. Portanto, convidados estão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ninfo. Uma questão regimental, vereador Maurício Peixe. Como líder, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Presidente Cláudio Aragão, a fala do vereador Richard aqui, hoje foi a minha fala na comissão, né? Eu externei isso lá quando a consultoria jurídica passou para nós sobre audiências públicas, né? E eu quero aqui externar isso mesmo. Felizmente, presidente, depois de muito tempo, sem reunião com os vereadores, com a mesa diretora, com o presidente, esta gestão nós já tivemos 2 vereadores. Uma de hoje, aliás, muito proveitosa, muito produtiva e que tem esta maneira da administração o caminho certo para a Câmara de Vereadores. Então, parabéns, né? Já trabalhamos juntos, o senhor sabe, a nossa maneira de administrar, a sua, essa liberdade, fazer com que os servidores da casa produzam. Isso é muito importante. Então, eu quero dar parabéns e até, presidente, o desabafo do diretor-geral da casa, o Hélio, que fez que a nossa Câmara de Vereadores está sucateada. Infelizmente, o senhor pega agora essa administração sem ter praticamente internet, sem ter equipamentos, né? E nós sofrendo, os servidores sofrendo, cada gabinete sofrendo. Então, em vez, claro, é bom devolver o recurso, é bom devolver o dinheiro. Até entramos com um projeto, vereador Ninfo, agora, que vai estabelecer isso, a devolução sim, mas que seja utilizado isso como forma de um orçamento impositivo. Mas a casa, o trabalho dos senhores vereadores. E eu tenho certeza que o senhor vai dar, sim, a atenção à necessidade que nós temos de trabalho, né, de desenvolver o trabalho, não só o vereador, mas toda a equipe de servidores da casa e do gabinete. Então, quero externar isso, como eu fiz na Comissão de Legislação hoje. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Maurício, uma questão regimental ainda. Vereador Ninfo, seguida vereador Odir, regimental ou liderança, né? Só para uma retificação, que aqui houve um pequeno equívoco. A lei ordinária é número 61 de
2019, não 2015, como falei. Portanto, retificando, é Lei Ordinária 61 de 2019. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ninfo. Vereador Odir, regimental como líder, vereador. Regimental. 1 minuto, vereador. Senhor presidente, e senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero me referir ao vereador Jaime, me dirigir a Vossa Excelência. Vir aqui desta tribuna, vereador Jaime, querer ameaçar integrantes desta casa, não é mais do que um ato de covardia. De vir aqui desta tribuna, Vossa Excelência, e dizer que muitos aqui estão na velha política, que devemos praticar a nova política, só basta olhar os anais dessa casa e no portal de transparência. Que Vossa Excelência não venha aqui, não se atreva. Vereador Odir, eu vou... Não, eu estou dizendo, porque aqui não é lugar de denunciar ninguém, e nem muito menos ameaçar alguém que foi livre e soberanamente para fazer o seu papel. Eu não ameacei, falei a verdade. O senhor não vem aqui com essa coisa de querer intimidar. Vereador Jaime, só um minutinho. Só deixa eu colocar... Já vou lhe conceder como líder, vereador. Nós estamos atendendo regimentalmente todos muito certinho, muito direitinho. Então, vou atender o vereador Jaime como líder. Questão de ordem, pela ordem, gente, regimental. Senão nós vamos de novo cair naquele vazio, né? Portanto, que o vereador Odir falou na questão de líder, apesar que ele tinha pedido uma questão de ordem, falou só 1 minuto, infelizmente o microfone foi desligado. Com a palavra por 2 minutos, o vereador Jaime. Eu vou dirigir diretamente a Vossa Excelência. Vossa Excelência também tem muita coragem de falar o que Vossa Excelência falou aqui. Eu não dirigi a todos os vereadores. Eu só citei na questão da política velha, engessar os vereadores de votar. É só isso que eu falei. Agora, Vossa Excelência também, quando a Vossa Excelência pronuncia aqui de história, as minhas ambulâncias não tem nada a ver, pode fiscalizar o que for. Agora, Vossa Excelência também, se nós começarmos a analisar e querer investigar cada um dos senhores, Vossa Excelência também não se posiciona assim com esse vereador. Vossa Excelência fica no seu lugar, não falei com Vossa Excelência, Vossa Excelência se pronunciou que não vai votar, fica no seu lugar, não foi assunto direto com Vossa Excelência, o partido não fez obstrução, tá? Não foi com Vossa Excelência, não levei o meu assunto dirigido a Vossa Excelência. Se nós tivermos que brigar, eu com Vossa Excelência, nós dois, não foi diretamente a Vossa Excelência. Então, não tratei com Vossa Excelência, não julguei com Vossa Excelência. A Vossa Excelência tem o seu temperamento, fala, mas eu também tenho o meu. Se nós começar a querer investigar, daí daqui a pouco fica difícil, né, vereador? Não foi para o senhor, nos perdoa que eu não falei com o senhor, não foi dirigido ao senhor. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não há projeto para inclusão na pauta. Grande expediente, artigo 127 e 140 do Regimento Interno.
Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Certo. Em primeiro turno, discussão e votação a proposta da emenda à Lei Orgânica número 2/2018, de autoria da maioria dos membros da Câmara, da nova redação ao inciso 5º do que acrescenta o inciso 6º no artigo 12 da nova redação do parágrafo 1º, que acrescenta no parágrafo 1º-A o artigo 15 da Lei Orgânica do Município. Em votação, o requerimento verbal do vereador Jaime Evaristo para suspender a sessão, ouvir a consultoria jurídica da Casa. Em discussão. Vereador Jaime Evaristo. Até a gente, antes de eu falar aqui, a gente passou desde segunda-feira, terça, hoje é quarta, uma sessão ordinária, tratando de um assunto que levou pelo outro caminho. Um assunto que ajudaria Joinville, de toda forma. É lamentável que isso venha ter tido acontecido na nossa cidade. E nessa Casa Legislativa. É lamentável. Eu quero pedir perdão a Vossas Excelências, se o motivo disso tudo foi eu, e dizer que me sinto, sinceramente, muito decepcionado. Mas de não poder ter atingido o nosso objetivo. Como eu apresentei um requerimento verbal, dizendo que para que ouvisse os técnicos dessa casa, eu vejo que não mudará em nada ouvindo os técnicos aqui. Não mudará em nada. Então, eu, presidente, peço que vou retirar esse requerimento verbal. Lá dentro o técnico vinha aqui se expor, contrário ou a favor, que não vai resolver. Então, não importa isso. E baixar para a comissão também não vou levar. Tenho também os instrumentos que o regimento nos dá, que poderia baixar para a comissão, ter um parecer dos técnicos e voltar de novo, mas não, vamos deixar assim. Então, coloco, retiro o requerimento verbal para não ouvir os técnicos, até o senhor Odir também, o vereador Odir tinha apresentado também, voltou, e daí nós vamos para a votação. Tá ok, presidente? Obrigado. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. A presidência acata e defere o requerimento do vereador Jaime Evaristo. Voltamos ainda, então, continua a discussão, parecer da Comissão de Legislação do projeto. Não havendo, vereador Odir Nunes. Senhor presidente e senhores vereadores, tem uma coisa que eu nunca tenho medo, é de ameaças, disso e daquilo. Como o vereador Jaime disse aqui que iria denunciar a líderes de partido que pediram a obstrução, senhor presidente, a partir deste momento, o PSDB também entra em obstrução. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Ainda em discussão, o proponente, vereador Jaime Evaristo. O requerimento. Não, o parecer. O requerimento não existe mais.
Parecer. Aproveitar esse momento onde nós estamos discutindo o parecer desse projeto que é uma emenda à lei orgânica. Dizer a todos que estão aqui presentes que o parecer do relator, vereador Richard, está fundamentado, é um parecer político, bem construído, onde há jurisprudência para que um parlamentar possa, na condição de suplente, assumir as esferas estadual e federal. Além disso, trazendo também jurisprudência dos ministros do Supremo, e uma ocasião que ocorreu com o vereador também que assumiu, porque a questão do vereador suplente, ele não é titular, e ele deixa a titularidade, onde assume o suplente e vai para uma suplência. Então, o parecer está bem fundamentado, vereador Richard. Gostaria que Vossa Excelência também falasse alguma coisa sobre isso. E, no sentido, eu vou dizer a público mesmo, quem está ouvindo, se surgir essa oportunidade até 2022, ninguém sabe o dia da manhã. Eu vou assumir, eu não vou renunciar lá, porque senão eu tenho que renunciar lá, se eu não assumir. Então, seus vereadores, é essa questão que nós estávamos tratando aqui. Do parecer, que está bem fundamentado, olhando na fisionomia de cada um dos senhores e senhoras vereadores aqui presentes, que são os 18, daqueles que vão voltar ao parecer, que não, olhando a figura desse vereador, que foi quase 20 mil votos em Joinville, se essas 20 mil pessoas viessem aqui, estaria aplaudindo, mas não cabe aqui. Se coubesse aqui, quase 40 mil, mais os 20 de fora, teria que ter algum estádio do JEC. Essas pessoas me queriam lá. E me querem lá representando, e representando muito bem. Eu sei que a mídia falou e caiu sobre mim, porque eu estou na qualidade do primeiro suplente. Como eu também tenho Osmar, primeiro suplente. A vereadora Iracema também foi suplente, entrou, está aqui. Outros mais que passaram por aqui. Então, diante desse quadro, que eu pude presenciar nesses 3 dias dessa votação, eu posso dizer obrigado a todos, pelo entendimento de cada um, pela consciência de cada um. Eu acho que estão certos. Talvez o errado foi os 40 mil que votou em mim. Talvez eles erraram, né? Mas, vereador Lio, do nosso partido, eu quero dizer que um Deus grande, para concluir, colega vereador, que conhece o nosso andar, nosso levantar e o nosso assentar, que conhece os nossos caminhos, são de espinhos, outros não, mas conhece o esforço e a dedicação de cada um, aonde chegou, aonde está. Talvez esse é infinito, talvez hoje eu estou aqui, amanhã pode ser que eu não esteja aqui. Talvez eu não saia daqui hoje. Esse Deus conhece o nosso destino e sabe. Por isso, como o projeto, o parecer vai à votação, se não passar, vai para o arquivo ele vai. Estudei fórmulas para voltar para a comissão, para ter um parecer jurídico,
Só mais um minuto, vereador. Já, vou encerrar mesmo. Para pedir para ir para a comissão do vereador Odir, de cidadania, podia fazer todos esses pedidos. Para retardar mais, mas não quero. Não vai mudar em nada. Só vai deixar nós aqui debatendo, saindo faísca de todo lado, e eu não quero mais isso. Então, presidente, dizer que encerra hoje aqui, se eu não tiver 13 votos nesse projeto, que foi assinado por 18 vereadores, eu não vou nem citar o nome aqui. Se não tiver os 13, não passou. Vai para o arquivo. E pronto. Só isso. Não dá andamento para a discussão do projeto. Está na consciência de cada um dos senhores vereadores. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime. Colegas vereadores, tendo em vista que o assunto está amplamente discutido, a presença, então, com acordo do plenário, colocamos em votação o parecer da Comissão de Legislação. Em votação, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Quem for favorável, permaneça como estão. Ao contrário, se manifeste. Proposta está rejeitada. Lembrando que a bancada do PSB não vota nesse projeto e nem o PSDB, porque foi obstruído pelos seus líderes de bancada. O projeto será encaminhado ao arquivo. Em segundo turno de discussão e votação, em sua redação final, projeto de lei ordinária 91/2018, de autor do vereador Luiz Correia, reconhece de utilidade pública municipal a comunidade terapêutica Desafio Jovem Shalom. Em discussão, projeto substitutivo em sua redação final. Em votação, projeto. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado. Segue ao autógrafo de lei para a sanção ou veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em sua redação final, projeto de lei ordinária 16/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a outorgar permissão de uso remunerado no espaço localizado no Parque Zoobotânico para a implantação de comércio ambulante mediante prévio processo licitatório concorrencial. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto de lei complementar. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Segue o autógrafo de lei complementar para a sanção ou veto do prefeito municipal, conforme o artigo 176 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 239/2018, de autoria do vereador Jaime Evaristo, do PSC, que reconhece de utilidade pública municipal o Instituto Freire. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões. Uma questão de ordem regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, eu peço para colocar em deliberação a dispensa da leitura dos pareceres da Lei Ordinária 239, do vereador Jaime Evaristo, por ser já conhecido de todos nós o parecer. Obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixe. Não havendo em votação o requerimento, está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Segue para a ordem do dia, na próxima sessão ordinária, que interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei ordinária número 314,
2015, de autoria do vereador Jaime Evaristo, que dispõe sobre o passe livre em dias de eleição, referendo-se ao plebiscito municipal de Joinville. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Jaime Schroeder. Passo a leitura do parecer número 30/2019 na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se do projeto de lei ordinária número 314/2015, de autoria do vereador Jaime Evaristo, que dispõe sobre o passe livre em dias de eleições, referendo e plebiscito no município de Joinville. Análise dos aspectos formais da proposição. Parece que não há restrição imposta às municipalidades para que legislem sobre a matéria a que se refere esta proposição, que visa criar obrigação adicional às concessionárias e permissionárias do transporte coletivo no município de Joinville, implicando o transporte gratuito aos usuários em dia de eleições na circunscrição municipal. A disposição sobre tal assunto não está inclusa no rol das esferas federal e ou estadual, mas pode estar na competência dentre as questões de interesse local, cuja competência legislativa pertence à municipalidade. De mesma sorte, nota-se não existir impropriedade técnica no que tange à forma de que lançou mão o ilustre parlamentar para apresentar a sua proposição. Como não há obrigatoriedade para que a matéria seja veiculada por meio de instrumentos tais como decretos legislativos ou resoluções, resta concluir que a sua regulamentação remanesce mesmo a lei ordinária municipal. Quanto à iniciativa, cabe também aqui, então, cotejar a matéria com assuntos que a lei orgânica deste município estabelece a reserva de iniciativa legislativa ao Executivo. Parece não há ofensa à prerrogativa daquele poder. Certa feita, apenas quando a hipótese taxativamente versar sobre uma das situações em que a Constituição conferiu com exclusividade ao Executivo, é que o Legislativo não estará autorizado a apresentar um projeto de lei. Ademais, o STF ainda tem reiterado que não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de delimitação da iniciativa parlamentar, arrematou o ministro Eros Groh, estão previstas em inúmeros clausos no artigo 61 da Constituição Brasileira, matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Assim, respeitada a opinião dos que entendem de maneira diversa, não vislumbramos óbices quanto à iniciativa parlamentar para a apresentação do presente projeto de lei ordinária. Contudo, uma análise adicional e inafastável é necessária. O mecanismo chamado de Instituto da Compensação Fiscal, criado pelo projeto, que prevê a gratuidade de ser custeada pela renúncia de receita no recolhimento do ISS do município, gerando a aludida compensação, implica em necessária verificação de compatibilidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. É certo que a administração está autorizada a conceder renúncias fiscais e, por conseguinte, provocar deliberadamente a redução das receitas públicas. No entanto, esta possibilidade está atrelada ao cumprimento das condições previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em verbis, artigo 14. A concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária, na qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes: atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelo menos uma das seguintes condições. Inciso 1. Demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E 2, estar acompanhada de medidas de compensação no período mencionado no caput, por meio do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Veja-se que na mera previsão de compensação dos valores a que os concessionários
precisariam recorrer, com a obrigação de oferecer transporte gratuito em dias de eleições, com uma espécie de contraprestação, é contrária à sistemática acima disposta. Observa-se, em síntese, que os requisitos exigidos pela legislação em comento para a viabilização da renúncia de receitas são demonstração da estimativa do impacto financeiro orçamentário pela perda de receita no próprio exercício e nos dois subsequentes. Letra B, observância da Lei de Diretrizes Orçamentárias e, ademais, pelo menos uma das seguintes condições. Comprovação pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da presente Lei Orçamentária Anual e que ela não afetará as metas e resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E instituição de medidas de compensação, que implique no aumento da receita decorrente de aumento de carga tributária pelo período de 3 anos. Visa a estimativa do impacto financeiro orçamentário demonstrar que a perda de um determinado nível de receitas não causará impacto negativo no orçamento e as contas públicas no exercício financeiro em vigor e nos seguintes. O segundo requisito legalmente previsto, bastante amplo, preconiza que as metas e objetivos da administração para o exercício e para os dois seguintes sejam cumpridos. As duas condicionantes alternativas previstas pelo inciso 1 e 2 do artigo 14 têm os seguintes objetivos. A primeira tem por fundamento de que a renúncia de receitas esteja prevista na LOA e também de que não haverá prejuízo às metas estabelecidas no anexo de metas fiscais da LDO. E a segunda, ao determinar que o ordenador da renúncia promova medidas de compensação, busca garantir que não haverá perda de receita ao ente federativo. E com essa medida não haveria redução de ingressos aos cofres públicos, mas tão somente transferência da origem das entradas. No caso vertente, contudo, não há a comprovação dos requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no bojo do projeto de lei, o que implica mácula quanto às formalidades exigidas para a sua veiculação. Não obstante, os requisitos que tenham sido atendidos pelo projeto, parece-me prudente alertar ainda que o impacto orçamentário financeiro não pode ser feito com média simples da arrecadação dia, conforme proposto no artigo 7º da proposta. Isso porque tal média pode ser uma para dias ordinários de prestação de serviço de transporte público, teria que ser ponderada com a estimativa de eleitores que em dias de eleição faria o uso do sistema de transporte público, ou supor consideravelmente superior às médias ordinárias de prestação do serviço. Ademais, destaca-se que a racionalidade das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal tem por objetivo impedir que as renúncias veiculadas em projetos de lei impliquem em falta de caixa para o pagamento de outras despesas previstas no orçamento vigente, e para as quais os recursos de todos os impostos municipais certamente contribuem. Tecidas todas essas considerações, recomenda-se a rejeição do projeto de lei ordinária 314/2015, e assim se manifesta o relator, vereador Richard Harrison. Com ele concordam também os demais membros da Comissão de Legislação. Está lido o parecer, senhor presidente. Obrigado, vereador James. Em discussão, parecer contrário. Não havendo. Em votação, o parecer. Quem for favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno. O projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 269 de 2017, de autoria do vereador Fernando Krellig, do MDB, que institui a rua de lazer no município de Joinville e dá outras providências. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres, né? Dos pareceres, contrário quanto à legalidade, Comissão de Legislação e Justiça, e depois, só a primeira da Comissão de Legislação.
primeira de legislação. Só para ficar claro, então, houve uma leitura dos pareceres favoráveis, então, de Comissão de Legislação e Comissão de Finanças. E contrário, Comissão de Educação. O projeto é o 269 de 2017, que institui a Rua de Lazer no âmbito municipal. O vereador Jaime Xerede com a leitura. Solicito total paciência dos colegas vereadores, que os pareceres são bem poupudos, para dizer o mínimo. Em análise, a emenda modificativa número 1, apresentada pelo vereador Fernando Krelling, ao projeto de lei ordinária número 269, projeto que tenciona instituir a Rua de Lazer no trecho da Avenida Hermann Augusto Lepper, compreendido entre a Rua Dona Francisca e Itaiópolis. Conforme se denota dos dispositivos da emenda, assim conjugados com a sua justificativa, o escopo da proposição acessória é alterar a estratégia para a consecução dos objetivos pretendidos na proposição principal, isto é, ao invés de se instar a promoção de atividades físicas e recreativas à comunidade, por meio do fechamento da Avenida Hermann Augusto Lepper, a circulação de veículos automotores aos domingos, agora sugere-se a instituição genérica de programa com um objetivo assemelhado, promoção de atividades físicas e recreativas aos domingos, mas legando-se ao Poder Executivo a decisão quanto à escolha do lugar onde as atividades físicas e recreativas serão realizadas. Nesse passo, o proponente elucida que a alteração do meio para a consecução do fim pretendido na proposição original deve-se à impossibilidade de regular matérias afetas ao trânsito, eis que a competência para legislar sobre o tema restringe-se à União e ao Executivo. Em 16 de agosto de 2017, este órgão de consultoria exarou o parecer, e em que externou conclusão recomendando a rejeição da proposição principal, por entender que haveria ofensa à reserva de iniciativa legislativa da União para dispor sobre matéria afeta ao trânsito e ao transporte, bem como ao princípio da reserva da administração, este último por afronta ao artigo 24 do Código Brasileiro de Trânsito, dispositivo que relaciona as atribuições administrativas a cargo dos órgãos e entidades executivas do trânsito no município. Análise dos aspectos formais da apresentação da emenda. As emendas ou substitutivos são proposições acessórias apresentadas exclusivamente por parlamentares, isto é, não se admite aos titulares da iniciativa extraparlamentar a legitimidade para a apresentação de emendas, não obstante, assevera Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Nessa esteira, desde logo, se evidencia as prerrogativas de iniciar o processo legislativo e de apresentar emendas legislativas, encerram situações distintas, cada qual relacionando-se ao momento particular do processo legislativo. O primeiro, com a instauração do procedimento. O segundo, com seu trâmite e instrução. Assim, em que pese o processo poder ser inaugurado por agentes externos ao Parlamento, certo é que a incumbência para apresentar emendas e substitutivos relaciona-se diretamente com as funções institucionais das casas de leis,
sendo inerente à fase de discussão e instrução do processo legislativo. A apresentação de proposições acessórias, no entanto, encontra-se flexionada por regras particulares que, no caso da Câmara de Vereadores, correspondem aos seguintes imperativos do regimento interno. 1. Não tratar de reiteração de emenda que já tenha sido rejeitada. 2. Não se prestar a alterar a essência da proposição principal. E 3. Não implicar em aumento da despesa à proposição principal. Cotejando-se a proposição com os imperativos acima relacionados, em princípio, não se identificam elementos que pudessem atentar contra tais aspectos. Por outro lado, há que se dizer que a emenda, em que pese, diga-se, modificativa, tem, na realidade, verdadeira natureza substitutiva, eis que não apenas modifica a redação dos dispositivos, mas substitui a lógico-jurídica das normas pretendidas na proposição original. Em outras palavras, a proposição acessória altera a estratégia para a consecução do objetivo pretendido no projeto principal, importando a transposição de enfoque legislativo da matéria de trânsito e transporte para a questão atinente a direito administrativo, instituição legal de programa para efetivação de política pública na área de cultura, esporte e lazer. Sendo este o caso, a despeito da conclusão externada no parecer técnico número 246, 2017, faz-se necessário realizar nova análise sobre a admissibilidade jurídica das proposições globalmente consideradas, a fim de confrontá-las com aspectos normativos formais e matérias que condicionam o processo legislativo. Aspectos jurídicos formais que influem no processo legislativo. Como houve modificação no enfoque temático do projeto principal, a análise que será feita nesse momento leva em consideração a nova vertente sobre a qual passa a estar assentada a obrigação que se pretende impor ao poder público, realização de atividades recreativas e de entretenimento para a comunidade. Nesse particular, parece que não existe restrição constitucional que tolhe as municipalidades da prerrogativa de editarem leis sobre o tema. Certamente, a possibilidade para dispor sobre esse assunto não é exclusiva de outras entidades da federação. Nesse aspecto, 1, 2, 3, 4. De forma e informalidade, 4 votos sem Tamires. Não se verifica impropriedade na quem forma vota como pro Eduardo? consumou um ilustre parlamentar para apresentar sua proposição. De outra margem, considera-se que o modo das proposições é justamente criar a Eduardo, obrigação de 7 fazer ao votos. poder Então, público municipal, eu já consubstanciada na esqueci. realização de atividade de caráter contínuo por tempo indeterminado. É imperioso verificar a satisfação de certas formalidades. No caso, então, a Paola é a presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Haja vista que o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual é expressamente proibido pelo nosso ordenamento jurídico. Nesse aspecto, há que se registrar que as proposições não trouxeram elementos para elucidar sobre a existência de rúbrica orçamentária para suportar os encargos. O Eduardo é o vice-presidente da Câmara de Vereadores. Já existentes. A nosso sentir, temos que a demonstração de aportes financeiros para a consecução de programas instituídos por lei. A Tamires é a primeira secretária. Haja vista a incumbência constitucional otorgada ao Poder Legislativo para efetuar a fiscalização e o contábil, Felipe é o segundo secretário. Inclusive, sob o aspecto da sua legalidade. No caso, as ações pretendidas pelas proposições em análise de certa feita, público o fato de a administração do município já está realizando ações com idênticos objetivos, na forma do denominado Programa Rua do Lazer. Portanto, ao menos numa primeira análise, parece que a dotação orçamentária para efetivação de ações que ora pretendem cristalizar em lei já existe no orçamento do município, havendo inclusive previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias a esse respeito. Verifica-se as transcrições da lei, ou veja-se as transcrições da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias que se fazem neste parecer a seguir
e sugerem a existência de recursos orçamentários. Em qualquer caso, apenas após a análise mais profunda por parte da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município, poder-se-á ter claro se as ações discriminadas do projeto de lei podem ou não ser comportadas pelas rúbricas acima discriminadas. Em sendo negativo, far-se-á imperativa a realização de diligências com vistas à satisfação das formalidades discriminadas na lei de responsabilidade, sob pena de arquivamento do projeto, isto a fim de que o próprio Poder Legislativo, a quem a Constituição da República outorgou a indelével missão de realizar o controle externo da administração, não seja exatamente o agente que dará causa à criação de despesas não autorizadas, irregular e lesiva ao patrimônio público. Quanto à iniciativa legislativa, nesse aspecto, ao cotejar a matéria com os assuntos que a lei orgânica estabelece reserva de iniciativa executiva, constata-se que a questão incita certa celeuma, se há ou não usurpação da prerrogativa do chefe do executivo. De outra forma, um projeto de lei de autoria parlamentar ofende a iniciativa exclusiva pelo fato de implicar em despesas para o executivo, versar sobre políticas públicas, instituir ações ou programas. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a constatação quanto à ofensa à iniciativa exclusiva reclamada ou reclama certa cautela, eis que as matérias que estão sujeitas à iniciativa reservada ao chefe do Executivo, por serem de direito restrito, podem ser interpretadas restritivamente. Apenas quando a hipótese taxativamente versar sobre uma das situações que a Constituição conferiu com exclusividade ao Executivo, é que o Legislativo não estará autorizado a apresentar um projeto de lei. Desta forma, a Suprema Corte chancelou, e é o que estamos levando em consideração, para formar a convicção de que não representa ofensa à iniciativa exclusiva do Poder Executivo a apresentação de projeto pelo Parlamento que intencione instituir programa municipal. Ademais, o STF ainda tem reiterado que não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesas só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar, arrematou o ministro Eros Groh, estão previstas em inúmeros clausos, artigo 61 da Constituição Brasileira, matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Com efeito, se a obrigação de fazer que o projeto de lei pretende impor ao poder público prescinde da criação de novas atribuições para os órgãos e entidades da estrutura administrativa do Poder Executivo, certamente o presente projeto ou processo legislativo estaria inquinado por vício quanto à sua iniciativa parlamentar. Contudo, acredita-se não ser essa a hipótese, haja vista que as ações do projeto que o projeto intenciona promover claramente encontram-se inseridas no rol de atribuições do órgão ou entidade competente. Nesse passo, basta ver a descrição do objetivo da ação orçamentária número 2.11.58, sob a responsabilidade da Secretaria de Esporte, que incorporou a antiga FELEG, o qual denuncia a prévia existência de competência à execução de atividades descritas no projeto de lei. Assim, respeitada a opinião dos que entendem de maneira diversa, não vislumbramos óbices quanto à iniciativa parlamentar para a apresentação do presente projeto de lei ordinária. Tecidas todas essas considerações, recomenda-se a aprovação do projeto de lei ordinária 269/2017, necessariamente com adoção de emenda modificativa número 1/2017. Sem embargo, recomenda-se à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município que proceda à análise da compatibilidade financeira orçamentária do projeto de lei com a lei orçamentária anual e, em particular, a verificação se o encargo legal deste projeto pode ou não ser suportada pela citada rúbrica orçamentária. Na impossibilidade e ou incompatibilidade, far-se-á imperativo a realização de diligências com vistas à satisfação das formalidades discriminadas na lei de responsabilidade, sob pena de arquivamento do projeto, isto para que o próprio Poder Legislativo não dê causa à criação de despesa não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. Dessa forma se manifesta o vereador Maurício Peixer, relator, e com ele concorda os demais membros da Comissão
de legislação. Vai propor estender a sessão até o final da leitura, tem mais 2 pareceres e grandes. Colegas vereadores, os pareceres, tem mais 2 pareceres a ser lido ainda. Antes, porém, a gente vai propor a prorrogação da sessão. Em discussão, não havendo em votação. Contrário, o vereador Odir. Está aprovado com voto contrário do vereador Odir, do voto contrário do vereador Ninfo. Está aprovado. Com a palavra o vereador James. Passo agora a leitura do parecer número 88/2017 da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. O projeto de lei em questão visa oficializar a Rua do Lazer no município de Joinville. Originalmente o projeto apresentou algumas inconsistências e com a apresentação ou a predeterminação do local e dia de funcionamento, o que em análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação tornaria o projeto inconstitucional, pois versaria sobre trânsito e transporte, por entender que a matéria está disciplinada pela Lei 9.503, de 97, devendo os estados, municípios e distrito obedecer a ela. Em tempo, o proponente apresentou o substitutivo apenas instituindo o programa Lazer na Comunidade, remetendo ao Poder Executivo a incumbência de definir o local para sua implantação. Certamente, como estamos próximos de encerrar a sessão legislativa, mesmo que se aprove o projeto esse ano, sua implementação se dará ao longo do próximo exercício. Estamos fazendo essas considerações para o posicionamento das despesas dentro do orçamento anual de 2018. Com a extinção da FELEG e a criação do órgão orçamentário Secretaria de Esportes, a esta cabe agora operacionalizar financeiramente os programas que ora se cria. Dentro do programa 9, Cultura, Esporte e Turismo, Ações Recreativas e Lazer, existem as despesas 244 e 243. Embora as dotações orçamentárias sejam de pequena monta, o valor de R$100 mil e a outra de R$300 mil, o Executivo Municipal possui instrumento de flexibilização da peça orçamentária, que é o crédito adicional suplementar, que lhe permite, caso haja disponibilidade financeira, realocar recursos orçamentários de modo a viabilizar investimentos para o lazer da população. Diante das considerações acima elencadas, o parecer é pela aprovação do projeto de resolução 269. Assim se manifesta o vereador Ninfo Kenny, relator. Com ele concordam os demais membros da Comissão de Finanças. Passo então agora a leitura do parecer número 2/2019 da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Preliminarmente, em juízo de admissibilidade, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela aprovação do projeto, condicionada à adoção da emenda modificativa número 1/2017, conforme exarado no parecer 331 de 2017. Além da condição mencionada, o parecer da referida comissão faz ressalvas e recomendações de ordem orçamentária à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Oportunamente, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município manifestou-se pela aprovação do projeto, conforme exarado no parecer 88 de 2017. Agora, essa proposição passa a ser analisada pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia nos lindes da competência atribuída pelo regimento interno. O projeto intenta instituir a Rua do Lazer, no município de Joinville, e dá outras providências. Como justificativa, o vereador proponente afirma que o objeto que trata o referido projeto de lei atualmente já é utilizado pelos moradores sem acarretar qualquer problema para o trânsito local. Um dos objetivos dessa proposta é levar atividades recreativas e de entretenimento para a comunidade joinvilense, através de momentos em que a família poderá se reunir no local indicado e praticar atividades organizadas pelo setor responsável do município. Desta forma, com a implantação desta lei, haverá mais um instrumento para promover e desenvolver os espaços de lazer do município de Joinville.
Após o parecer técnico da consultoria jurídica recomendando a rejeição da matéria, o vereador proponente apresentou uma emenda modificativa, alterando a redação dos dispositivos do projeto com a finalidade de sanar os vícios de competência apontados. Nesta emenda, o vereador proponente apresentou a seguinte justificativa: em razão da impossibilidade de regular matérias afetas ao trânsito, eis que a competência de legislar sobre o tema restringe-se à União e ao Executivo, optou-se por alterar o nome e a regulamentação do programa. No que tange à análise técnica de mérito, deve-se destacar algumas questões metodológicas preliminares de extrema relevância. A análise de mérito não se dá com a simples manifestação das preferências pessoais acerca de uma matéria. Com a manifestação se determina se a proposição é boa ou ruim. Também não se dá meramente uma constatação de legitimidade de um problema proposto. Deve-se averiguar também a legitimidade da solução apresentada para o problema proposto, no que podemos chamar de análise técnica de adequação entre meios e fins. Nesse sentido, é muito comum reconhecer em análise de mérito que o problema apresentado existe, entretanto, que a solução apresentada não é adequada. Nesse caso específico, a análise de mérito em políticas públicas deve-se também, quando necessário, buscar compreender se a proposição se coaduna com paradigmas atuais da área de aplicação de cada matéria. Isso se dá com a análise de políticas nacionais, estaduais e ou municipais, com seus princípios e diretrizes. Por um conceito aproximado previsto em nosso regimento interno, podemos depreender que a análise de mérito se dá pelo uso de um conjunto de procedimentos técnicos, tendo como base o tripé da utilidade, conveniência e oportunidade. Quanto à utilidade, o que significa analisar se uma proposição é útil? Significa responder se essa proposição faz ou traz em seu bojo uma inovação ou alteração normativa significativa para resolver um problema apresentado que justifica a necessidade de ser estabelecida em lei. Quanto à conveniência, o que significa analisar se uma proposição é conveniente ou inconveniente. Intimamente ligada à utilidade, significa avaliar o impacto intraorçamentário jurídico em que a inovação ou alteração possa causar no que está instituído. Portanto, importa também a análise entre riscos e benefícios de uma alteração jurídica durante a produção normativa. Quanto à oportunidade, o que significa se perguntar se uma proposição é oportuna, equivale a se perguntar se o momento atual, com as condições presentes, é o momento para promover essa mudança. Por conseguinte, a componente temporal ou condicional sobre a inovação ou alteração normativa. Quanto à proposição em análise, cabe dizer que, tanto em relação ao objeto original, que buscava instituir a Rua do Lazer, no trecho da rua Hermann August Lepper, quanto à nova redação trazida pela emenda modificativa, que busca instituir o programa Lazer na Comunidade, espaço de encontro e recreação cujo local será definido pelo Executivo Municipal. Não acrescenta nova utilidade ao programa Rua do Lazer, já executado pelo município de Joinville desde o ano de 2009, sendo desnecessário o estabelecimento de lei para o exercício de atividade inerente às funções executivas e administrativas da Prefeitura Municipal. De fato, em última análise, a proposição pretende instituir, por meio de lei, o que já está instituído em pleno funcionamento desde 2009, o que demonstra a plena desnecessidade da proposição. Isso posto, quanto ao mérito, o parecer é pela rejeição do projeto ora analisado. Assim se manifesta o vereador Pelé, relator. Com ele concordam os demais membros da Comissão de Educação. Estão lidos os pareceres. Tem quórum? Tem que chamar o vereador Richard para orientar o pessoal. 10, tem quórum. Ele está ali, o Richard vai lá chamar ele. Lembrando dos colegas vereadores que nós vamos votar em destaque os pareceres, porque existe 2 pareceres favoráveis e um contrário. Para o projeto ter encaminhamento legal, nós temos que votar favorável nos 2 primeiros e rejeitar o segundo, é isso, né? Se for acordo assim, né? Conforme. Em discussão, os pareceres favoráveis da Comissão de Legislação e Finança. Não havendo em votação os pareceres, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Está aprovados os pareceres. Em discussão, o parecer contrário agora da Comissão de Educação.
Uma questão de discussão, vereador Richard, com a palavra. Senhor presidente, haja vista que o projeto tem pareceres favoráveis em comissões importantes e talvez por uma ausência de observância, ou eu não diria nem ausência de observância, por alguma condição respeitando os pareceres talvez técnicos da comissão, que pelo que pude observar foi o que aconteceu, eu gostaria que essa casa repensasse sobre o projeto e que nós pudéssemos derrubar esse parecer, porque eu entendo que já existe desde 2009, e submeter isso a um processo legal, legitimá-lo através de uma lei, é o mais natural que aconteça. Então, peço que seja derrubado esse parecer da comissão para que nós possamos aprová-lo e levar à sanção ou veto do prefeito. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, parecer contrário da Comissão de Educação, não havendo em votação. Que for favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. O parecer foi rejeitado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação. Está aprovado o projeto. Aprovado, segue para a ordem do dia da próxima sessão, com o exercício de uma sessão. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadores, os senhores vereadores, os servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, o público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras, os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 22 de abril, segunda-feira, 17 horas, no plenário desta casa. A sessão está encerrada. Lembro aos colegas vereadores que amanhã, às 16 horas, nós vamos ter aqui um momento de Páscoa celebrativo, né? Convidamos todos os funcionários, uma mensagem, né? Uma mensagem de Páscoa a essa casa. E fica todos os convidados para as 16 horas. Estará presente aqui conosco um padre e também um pastor. E esse evento está sendo organizado pelo nosso cerimonial da casa. Uma boa noite a todos.